Salve fiel, salve nação corintiana, quinta-feira agitada, informação importante nos bastidores do Corinthians. O Conselho Deliberativo do Timão anunciou uma reunião para votar o impeachment do Augusto Melo. O presidente do Timão corre risco de ser afastado em meio à investigação do caso da Vai de Bet. Bastidores do Corinthians fervendo nessa reta final de temporada. Informação do jogo de domingo contra o Vasco da Gama: Memphis Depay está suspenso, não vai para essa partida. Quem deve ser o titular ao lado do Yuri Alberto no ataque? Thales Magno, Pedro Henrique, Romero? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. O Ramon Dias, né, que aqueceu muito esse duelo, dizendo que o Corinthians é muito maior do que o Vasco da Gama. Com certeza o time do Vasco da Gama vai vir mordido aqui para São Paulo, mas ele não falou mentira, né? O Corinthians é muito maior do que o Vasco. Essas e outras a partir de agora no canal, mas antes deixa o like para fortalecer o canal. Se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo, se inscreva agora, canal Alerta Corinthians. Aqui é tudo sobre o Timão. Sem demora, vamos reagir aí ao Thiago Salazar, trazendo notícia quente do Corinthians, e o Cereto atualizando pra gente o noticiário do Timão, bastante agitado nessa quinta-feira, hein, fiel? Dá só uma olhada. A principal notícia do dia: o Conselho do Corinthians, Conselho Deliberativo do Corinthians, convocou uma reunião para votação do impeachment do Augusto Melo. Essa reunião vai acontecer em caráter urgente no dia 28 de novembro, às 18 horas, no Parque São Jorge. E o presidente do Corinthians pode ser afastado do cargo em meio à investigação sobre o contrato com a Vai de Bet. Ainda essa questão da Vai de Bet. O Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, convocou os conselheiros para a votação do pedido de impeachment do presidente Augusto Melo. Reunião extraordinária, né? Repito, dia 28 de novembro, às 18 horas, no Parque São Jorge. O Augusto Melo tomou posse como presidente do Corinthians no início desse ano e tem mandato até dia 31 de dezembro de 2026. O pedido de impeachment faz parte de um processo de investigação na Comissão de Ética do clube para averiguar o contrato de patrocínio com a Vai de Bet. Lembrando que esta questão da Vai de Bet está sob investigação policial, né? O inquérito policial está apurando possíveis irregularidades no contrato de patrocínio master da Vai de Bet e a possível utilização de um laranja para fazer o contrato. Bom, o Conselho do Corinthians é o seguinte: se o Conselho do Corinthians aprovar o impeachment do presidente Augusto Melo, ele tem que ser afastado imediatamente das funções, até a divulgação do resultado final da Assembleia Geral, porque primeiro passa pelo Conselho, depois, se aprovado no Conselho o pedido de impeachment, aí o impeachment vai ser votado pela Assembleia Geral dos sócios do Corinthians. Se os sócios aprovarem o impeachment, aí o Augusto Melo seria definitivamente destituído, afastado do cargo de presidente do Corinthians. Agora, se o impeachment não passar no Conselho Deliberativo, aí o caso será encerrado e o Augusto Melo continuará normalmente no cargo de presidente. Então é isso. Esse é o caso envolvendo o presidente do Corinthians, Augusto Melo. O Romeu Tuma Júnior pediu a convocação, fez a convocação para que os conselheiros votem o pedido de impeachment do presidente Augusto Melo por causa da questão da Vai de Bet. E justamente no momento em que o Corinthians está bem dentro de campo, né? Está indo muito bem dentro de campo, vem mais essa bomba fora de campo para atrapalhar o ambiente corintiano. E aí, se o presidente Augusto Melo for destituído do cargo, for impedido de ser o presidente do Corinthians, o Corinthians vai ter que buscar uma nova eleição, provavelmente, né? Uma nova eleição, dessa feita seria uma eleição indireta, apenas os conselheiros que votariam o novo presidente. Mas, enfim, esses detalhes a gente vai passar para você com mais calma, desde que, dependendo da situação, dependendo do que vai acontecer no dia 28. Primeiro vai ser votado o pedido de impeachment,
né, do presidente Augusto Melo, dia 28, e se aprovado pelo Conselho Deliberativo, ele tem que ser afastado imediatamente até a votação da Assembleia Geral de Sócios. É isso, meus amigos. Informações do Corinthians aqui no canal. Jogo contra o Vasco, a principal dúvida, ou as principais dúvidas, estão no ataque. Isto porque o Memphis Depay tomou o terceiro cartão amarelo. O Memphis, que tá arrebentando, tá voando com a camisa do Corinthians, marcou mais um gol, né, com a camisa do Corinthians nesse jogo contra o Cruzeiro. Já são 4 gols com a camisa corintiana, se eu não me engano, se não me falha a memória aqui, já são 4 gols com a camisa do Corinthians, e o Memphis está suspenso porque tomou o terceiro cartão amarelo. Ele estava caído fora do gramado, sentindo cãibras, tentou voltar para o jogo, caiu fora do gramado, aí ele caiu dentro do gramado, e o árbitro achou que fosse malandragem dele, não pode, tomou o terceiro cartão amarelo, ele fica de fora. Quem vai jogar no lugar do Memphis? Né? Quem vai ser o jogador que vai ser escalado para o lugar do Memphis? Essa é uma dúvida. A outra dúvida é se o Yuri Alberto vai poder jogar, né? O Corinthians pode ficar sem o Yuri Alberto. O Yuri Alberto que sentiu uma contratura muscular e saiu substituído no intervalo do jogo, fez o gol também contra a equipe do Cruzeiro. Já são 27 gols com a camisa do Corinthians na competição. Ele ainda não foi avaliado, hoje foi apenas um trabalho regenerativo, vai ser melhor avaliado, mas a informação que eu tenho é que o Yuri Alberto vai para o jogo, né? Não foi nada sério, foi apenas uma contratura, a informação é que ele vai para o jogo. De qualquer forma, quem tem que falar isso mesmo, quem tem que dizer isso de maneira oficial é o Departamento Médico do Corinthians, para saber se o Yuri vai para o jogo ou não. As opções no ataque são o Romero, que volta da seleção do Paraguai, já pode ficar à disposição para o jogo de domingo. O Thales Magno, que entrou no segundo tempo da partida contra o Cruzeiro, não jogou bem, mas entrou no segundo tempo. O Pedro Raul também é uma possibilidade. O Pedro Henrique é outra possibilidade. São as possibilidades do ataque do Corinthians. Pedro Raul não, hein? Pedro Raul não, mas ele entrou no finalzinho do jogo. O corintiano, continuando falando do Corinthians aí com vocês, Corinthians que está se preparando para enfrentar aí o Vasco na próxima rodada, domingo, 4 horas da tarde, enfrenta o Vasco aí, podendo chegar aí bem próximo de conseguir uma vaga na pré-Libertadores, que seria maravilhoso para o Corinthians que estava na zona do rebaixamento, ficou lá muitas rodadas, né, na zona do rebaixamento, e agora consegue aí reviver, né, no Campeonato Brasileiro, onde permaneceu diversas rodadas lá embaixo, e agora consegue 5 vitórias consecutivas, né, e pode conseguir a sexta diante do Vasco no domingo às 4 horas da tarde. Corinthians que não vai ter o Memphis Depay para essa partida, mas em contrapartida vai ter o Romero, pode ter aí Pedro Henrique, Pedro Raul, são opções também para o ataque do Corinthians. Vamos ver aí quem o Ramon Dias vai escolher para substituir o Memphis Depay. O Roberto deve ir para a partida, ele que saiu sentido, mas por enquanto as informações que chegaram é que ele vai sim para essa partida contra o Vasco da Gama no domingo às 4 horas da tarde. E falando da notícia quente do Corinthians de hoje, o Conselho Deliberativo do Timão aprovou aí uma data para a votação do Conselho para o impeachment do presidente Augusto Melo. Então, Augusto Melo que está sendo investigado, né? Porque o Corinthians está passando por uma investigação, não Augusto Melo, o Corinthians está passando por uma investigação da VaideBet. E quanto a ver essa investigação, o Conselho entende aí que é melhor afastar o Augusto Melo até que se conclua aí, até que esse caso, né, seja solucionado, né? Para onde que foi o dinheiro do esquema do laranja da VaideBet. E o Conselho vai votar no próximo dia 28 para o afastamento do então presidente Augusto Melo. Então o Corinthians, que está passando por um momento bom agora na temporada, pode ter aí um clima quente nos bastidores nos próximos dias por conta desse impeachment do presidente do Timão, né? Vocês concordam com isso? Atrapalha o Corinthians? O que vocês acham sobre esse possível impeachment
do presidente Augusto Melo, né? Augusto Melo que fez algumas besteiras aí no meio desse mandato. A gente sabe, né, que realmente ele pensou que era uma coisa e não é isso. O Corinthians é muito maior do que acho que ele pensava. Agora ele começou a se encontrar, depois que chegou o Fabinho Soldado, principalmente. Então, o Augusto Melo pode aí terminar o ano não sendo presidente do Corinthians, tá bom? Deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço. Vai, Corinthians!